O transtorno de personalidade psicopata é um distúrbio psicológico que é caracterizado pela falta de empatia, o comportamento antissocial e a ausência de arrependimento. Psicopatia é um conjunto de doenças mentais do qual as pessoas podem estar acometidas. Então ela pode ser definida por vários escopos. Então a gente encontra pessoas tanto no ramo pessoal, como no ramo social, como também pessoas que têm algum tipo de doença ligada à mente, mas que seja por fatores genéticos ou por fatores ambientais. Então, a psicopatia é ampla, né? A palavra é ampla, ela vai designar várias doenças que podem estar ligadas à questão mental. O psicopata pode ser diagnosticado com precisão após a maturidade. A psicopatia ela vai ser apresentada quando as pessoas têm, por exemplo, alguma questão que está ligada a questões físicas. Então você vai perceber por características, muitas vezes características que a gente está acostumado a ver. Então a pessoa tem uma dificuldade de entendimento, uma dificuldade motora, uma dificuldade que possa tirar dela a possibilidade de estar transitando naturalmente pela vida como um todo. A gente tem muita dificuldade hoje de perceber o comportamento que seria equilibrado, o comportamento que nos daria, vamos dizer assim, um trânsito natural pelo sistema social sem atingir as pessoas. Mas o fato é que à medida que você conhece pessoas com psicopatia, você começa a perceber que há um desvio da possibilidade da pessoa transitar pela vida. Então a gente vê que ela exagera em determinadas questões, exemplo, questões emocionais, jogos emocionais, modo de fazer comportamento com outras pessoas, e isso vai fazendo com que haja uma demonstração de um caráter, de uma forma de se comportar que diferencie muito do que a gente chama de normal. Segundo estudos, cerca de 3% da população mundial é psicopata, mas existem graus de psicopatia. Primeiro, a gente precisa tomar cuidado, né, com essa coisa de identificar o psicopata, porque há vários transtornos que podem ser confundidos. Os profissionais que são autorizados a diagnosticar a psicopatia e o transtorno de personalidade dissocial são os psiquiatras e os psicólogos, né, que trabalham com esse transtorno. Mas é importante mencionar que quando a gente... É comum na cultura popular, né, quando a gente fala em psicopata, a gente imaginar um serial killer, né? Porém, a maioria dos psicopatas não se tornam um assassino em série. Então, eles estão muito misturados aí na nossa sociedade, sem serem diagnosticados, sem a pessoa saber que ele é um psicopata, porque ele não chega a assassinar, ele não chega a matar, mas ele comete pequenos delitos, ele tem essa questão de não ter empatia, né, com o outro, de só pensar nele próprio. O cérebro do psicopata funciona de um modo diferente. Quando você pede para ele pensar, por exemplo, numa pessoa tendo dor, ou mostra imagens para ele de pessoas sofrendo, a área do cérebro chamada córtex pré-frontal, ela não é ativada, que é justamente essa área que fala da empatia, né, da culpa, do você se preocupar com o outro. Então não é ativada, assim como as amígdalas, né, que fala sobre o medo, que quando você tem medo, quando você se sente ansioso, essa área é ativada no exame de ressonância. Os psicopatas, eles têm pouca ativação ali quando expostos à situação do sofrimento alheio.